Então agora, 16 de fevereiro de 2003, nós vamos refilmar esta palestra. A mais importante, na verdade, mas as pessoas vão chegando no decorrer do ano, então vocês estão aqui justamente por isso, por terem pego da metade, agora vão recomeçar para começar ganhando os conceitos. Deus e o divino monismo é a primeira e é a mais importante de ser entendida, porque entendendo este tema, muita coisa começa a se encaixar. Muita coisa. Nós temos que entender exatamente o que Deus espera que a gente coloque na cabeça, compreenda bem lá profundamente, para evitar de cometer certas infantilidades que depois vão até gerar arrependimento. Por exemplo, o que eu acho mais chocante no conviver com as pessoas é pronunciar gostoso, achando que está fazendo uma grande oração, um grande momento de ligação, pronunciando Pai Nosso que está no céu. Não percebe que pronunciou acreditando que Deus está lá longe, não é muito lá longe. Isto é conceito feito por homem que quer tomar o papel de intermediário. Então, e também um Deus deste que fica só num lugar aqui no céu, passa a ficar no chão do Japão. Então, os brasileiros rezam olhando para cima, os japoneses olham para baixo. Ridículo de qualquer forma, tornando os conceitos muito pequenos, muito infantis. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares até onde nossa mente alcança chegar a lidar um tema como esse. Nós não temos tamanho de chegar à profundidade total que é Deus, porque só lá chegando. Vamos começar pela palavra, e vocês sabem que na Bíblia são várias denominações que aparecem, mas vejam só, no terceiro mandamento, não pronunciem em vão o nome de Deus. Não pronunciem em vão. Se está dentro de uma lista de 10, dentro dos 3 primeiros, que justamente os 3 primeiros mandamentos falam sobre Deus, está ali bem marcado, cuidado, não pronuncie um nome. É porque ao pronunciar o nome de Deus, a gente entra em sintonia. E ao entrar em sintonia, há aquele trabalho de ação e reação, e se for em vão, vai gerar a consequência de termos mexido onde não devia, entrado em sintonia do nada. Então, Deus é uma palavra que você encontrará, por exemplo, no nome de uma cerveja, Brahma, é nome de cerveja, e por aí vai. Tem cantora que é a divina, todos somos, até quem está na cadeia é divino, somos todos centelhas. Então, esta coisa já entra por esse caminho infantil, mas deixando de ser contraditório, vamos procurar levar um pouco mais a sério ao pronunciarmos a palavra. Por exemplo, vai com Deus. Tchau, as mães carinhosamente, vai com Deus. Como assim? Não tem a negação da frase, não existe não ir com Deus ou ir sem Ele. Se Ele está no íntimo de tudo, vê que pronunciar uma frase dessa também é um conceito infantil. E aí a gente começa, então o que eu falo? Por exemplo, espirrou, Deus te cria. Ora, até aqui eu me criei sozinha, a partir do espírito. Sabe, é umas coisinhas que a gente precisa colocar o pé devagar nessa velocidade das coisas que a gente fala e faz mais por embalo, e começar a levar mais a sério, porque se há um mandamento desse, tem teoria por trás. E quem lê as coleções A Vida Além do Véu, A Vida nos Mundos Invisíveis, aprende também que as pessoas têm um nome enquanto se relaciona com as pessoas por aqui, e outro nome no mundo espiritual só, superior.
que é justamente para não desencadear, volto a falar, sintonia. Esta coisa é mais séria do que podemos sondar. Então, vamos deixar assim, procurem ler na coleção este conceito, mas respeitar o nome e não pronunciar qualquer hora. Ah, juro por Deus que eu não estou mentindo. E o pior é que às vezes está. Então, esse é o primeiro convite que a gente, através dos textos que a gente envia, faz um comentário para levar em conta. E outra coisa, Deus por si mesmo é inominável. Vou pôr nome não tenho nem palavra para falar, porque a gente tem que ir aos pedaços para ir na essência de tudo, vou pôr nome. Mas os homens precisam, que é para poder haver a comunicação. Então, para esse efeito de pedagogia, vamos dizer assim, de até fazer a sintonia, mas entre os maçons, o grande arquiteto do universo, entre outros princípio único, entre outros Deus, pai do céu, não, mãezinhas falam para as crianças, papai do céu, enfim. Para efeito de sintonia para uma criança, mas seria tão bom que ensinassem logo de uma vez, certo? Então, para esse fim, arranjamos um nome, tá? Mas princípio único fica bom, porque se pararmos para pensar, princípio é o começo, é o início, e único para tudo e todos. Esse é um grupo de palavras que traduz de tudo. Então, só Deus ficam falando nos paganismos antigos, tinha Deus disso, Deus daquilo, Deus do vinho, Deus do amor. E aí, de repente, coloca a letra maiúscula, Deus. Um princípio único fica bom. Fica bom porque já ao pronunciar, já traduz todo o conceito. Agora, melhor ainda é se a gente, ao pronunciar a palavra Deus, a gente pronuncie pensando também em justiça divina, porque Deus, aquelas qualidades no triângulo, inteligência, justiça e amor, são totais. Em Deus não é grande, não é enorme, são qualidades totais. Não dá para dizer, nossa, é um poder enorme. Vamos nem em Deus colocar tamanho, é outra infantilidade que seria bom evitar. Então, ao pensar em Deus e sua justiça, para nós que estamos caminhando ainda no entendimento, fica também mais completo o raciocínio quando a gente faz a ligação com esses terremotos que estivemos comentando que aconteceram hoje. Deus e sua justiça sabem por que tremeu, por que desencarnaram, sim ou não. A justiça divina, que é perfeita, sabe de tudo. E aquilo nos traz o fato de pronunciarmos dentro do conceito certo já nos traz paz. Está tudo certo. Nos incomoda, podíamos ser nós. Mas ele sabe. A gente assusta, reverencia, mas sabemos. Então, das qualidades e virtudes divinas, nós um dia chegaremos a fazer justiça total com a nossa boca também, conforme a gente for evoluindo. Então, quer pensar em Deus? Pensa segundo a justiça dele, que é perfeita. Agora, conceitos difícil de ensinar, viu? Difícil, e esta poesia a Deus que todos os boletins, aliás, os livretos trazem na primeira página. Justamente esta poesia está na primeira página, porque ele próprio, Jeová, Cristo da nossa galáxia, delegado de Deus para nós, Deus não se manifesta, ele próprio com vós, eu sou Deus mesmo, não. Mas ele manda filhos muito infusos já, bem caminhados para dentro do que é a estrada que nós estamos andando. E Jeová fez esta poesia através de nosso irmão Oswaldo Polidoro, Moisés, como queiram, Kardec,
reencarnações do mesmo espírito, para que ficasse o conceito certo. E ver que foi toda uma poesia com 8 estrofes, cada linha apresentando, cada linha da estrofe, cada verso apresentando um conceito para ser entendido, ou 2 até. No material vocês vão ter o vocabulário, convém que todos saibam e conheçam todas as palavras, para ao lerem, está aqui, eu sou a essência absoluta, saibam, houve um processo de fusão entre os dois. O próprio Oswaldo Polidoro, nosso irmão, restaurador de todas as verdades, ele falou, quando eu terminei isso aqui, que eu vi que já estava pronto na máquina, eu levei mais ou menos uma semana para voltar ao normal. Bastante tempo, completamente em êxtase, assim, sem atinar onde estou, mas ele viu que já estava na máquina, então está bom. Ele ouvia essas palavras e copiava, escrevia. Então, por isso está na primeira pessoa. E aqui o convite para que a gente seja cada vez maior mesmo. Então, o conceito de Deus ele é único. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro. E há pessoas colocando, endeusando até homens, fatos, ídolos de pedra, andando em volta. Muita gente colocando acima de tudo o que é sólido, o que é perecível. Deus, então, é único e é causa originária de tudo que temos por aqui. E é originária, origem de tudo e todos, não por uma criação. Esta palavra criação, logo nós vamos ter que acertar nas nossas cabeças, procurar entender o melhor. Ele não cria, porque quando a gente cria um bolo. Pega de fora a farinha, pega de fora o leite, ovos, o bolo sai. Criei uma sobremesa. Deus de si mesmo emana, dele próprio. E nesses 9 estados que estão nos 4 itens, matéria ou cosmo, a matéria, para existir uma mesa de madeira, ela já passou por todos os estados, tem essência divina, apresenta a luz divina, tem sua aura, tem o duplo etérico, portanto energia e éter também ela possui. Os espíritos podem tirar o duplo etérico desta mesa, como nós também podemos sair em duplo, estar em outros lugares. Então, gás, vapor, líquido e sólido arrumados estão presentes na matéria, madeira. Tudo, em tudo Deus está. Não há onde não haja Deus, na essência. E ele, por ter sido causa até dos planetas, rochas que estão solidificadas e por aí caindo nas fúcsias da vida, enfim. Então ele é emanador e não criador. Tem gente que prefere falar, em vez de eu sou uma criatura divina, falar eu sou uma emanadura divina. Certos termos vão ficar sem mudança porque criaria acaso. Fica assim, criatura, criação. É assim que a criação infinita é conhecida, assim fica. Tá bom, contanto que pensem bonito e certo. A palavra fica assim falada. Agora, importante relembrar, é o um que se revela múltiplo, isso está certo, na cabeça de todos. Ele é um só e se revela em pessoas, coisas, planetas, no infinito e na eternidade. Galáxias infinitas galáxias, cada uma com seus planetas e cada planeta suas humanidades. Este é o tamanho daquilo que a nossa cabeça ainda não pode sondar. Muito bem. Se querem chamar de Pai, só Deus é. Pai naquilo de concepção,
Nós somos pais e mães de espíritos que são irmãos nossos, na verdade. Provisoriamente, para encarnarem aqui, serão chamados de pais o casal que colocou, deu à luz ou criou, adotou, se a criança esteve por alguma forma aí sem pais nem mãe, pai e mãe, mas pai mesmo, só Deus. Nós todos somos irmãos. Eis aí a chave desse tamanho de minúscula. Quando isso entrar na cabeça, que tanto faz a cor, tanto faz a raça, isto é momentâneo, nesta vida eu tenho estas características. Na próxima posso nascer em outro continente, com outra cor, outra característica de olho, e daí sou eu em essência, e assim como todos. Por que eu iria separar uns dos outros? Momentaneamente alguém aparece doente na minha frente e posso curar, pegar no colo, consolar. Daqui, você não sabe, daqui a um mês ele sara e é você que vai precisar. Tudo é muito volátil nessa sequência. Então, se as pessoas parassem para pensar nessa imensa irmandade, agiriam diferente. Agiriam muito diferente. Deus então é infinito em tudo que é virtude dele, luz, glória. Aliás, videntes, quando vão ver a manifestação de Deus, viram o brilho da explosão do meteorito, fechou a câmera, deixou tudo branco e voltou uma explosão de um meteorito. E o que seria o brilho divino, quando ele se adensa para mostrar-se. Estou presente. Lá para frente, quando a gente estudar espíritos e suas hierarquias, uma frase que eu vou voltar a repetir é isto: espírito não fabrica luz, porque ou você já tem desabrochada, ou você não tem. Não há. Se você está vendo, nossa, eu estou vendo um foco de luz, esta é a luz do espírito. Podem os espíritos mudar de face, de roupa, tamanho, mas a luz dele, ele pode até diminuir, mas mostrar brilhante alguém que não é, isto não acontece. Certo? Porque quando algum espírito aparece diante do outro, este é meu brilho, é mesmo. Pode estar até diminuído, como acontece com os grandes, que descem a trabalho para os planos de trevas e se diminuem em luz, para que lucro teria? Fazer o quê? Por quê? Então eles se diminuem para atender quem precisa. Muito bem, então a inteligência divina, a justiça, a harmonia, a virtude, tudo com o adjetivo infinito, este é o nosso Pai, o nosso princípio de tudo e de todos. De acordo com várias publicações na Bíblia, inclusive, a gente encontra o onipresente, onisciente e onipotente. Oni em latim significa tudo, tudo, em tudo. Então, onipresente sabe de tudo, onipotente pode tudo, onisciente, onipotente e onipresente. Onipresente a gente concebe um pouco, porque se está na essência de tudo, está em tudo presente. Onisciente e onipotente a gente vai aprendendo a ver, assistir as pequenas coisas que vão acontecendo e vislumbrar aquilo multiplicado por infinito pelo mundo afora, porque na nossa cabeça não passa entender o que é infinito, ainda não. Principalmente a ubiquidade, esta palavra nos remete ao estar em todos os lugares e é uma qualidade que nós espíritos alcançaremos. Mas como a gente estando na matéria só consegue estar em um lugar, no máximo um lugar e enxergar outro ou sentir outro, dois, mas em todos ao mesmo tempo
é uma qualidade que nós ainda não, a mente ainda, principalmente dos encarnados, não alcança. Mas chegaremos lá, nos espera, esta qualidade divina nos espera. Então, onipresente, onisciente e onipotente, como é medido isto? Onisciência e onipotência são leis regentes que vão comprovar isto, e onde não aparecem estas leis, você não acha em nenhum lugar não aparecer estas leis. Elas necessitam aparecer ou não, mas necessariamente agem. Leis regentes, fundamentais. O exemplo mais banal que a gente pode ter é a lei da gravidade, por exemplo. É por Deus, tudo desce. Então não há sustos, eu vou jogar isto aqui e isto sair boiando. É lei que rege na vida encarnada as coisas caírem. Só que há leis muito mais profundas que durante o ano nós vamos procurar sondar. A lei de causa e efeito é a que mais nos pega de frente, porque atingimos os nossos karmas positivos ou negativos através desses fatos. A lei do karma, ou seja, a lei da causa e efeito. Fez, vai ter em retorno, seja lá o que for, bom ou mal. O que nós temos de mais tangente em nós para conceber a vida universal de Deus depende de cada um abrir e entender esse infinito. Ou seja, quer ligar aqui? Liga aqui. Ela está com calor, você liga aqui. Para entender essas palavras que nos levam ao que é Deus, temos que ir passeando pela natureza toda, sair para o infinito. Muita gente não sai nem para o bairro ao lado, mas sair para o infinito. Ver que os mundos giram e não se batem, que em tudo há harmonia, que as galáxias estão girando e perfeitamente regidas por leis. Então é isso, estas leis que a gente tem de mais tangente e que nos garantem um equilíbrio que a gente só dá valor quando se sente ameaçado, como foi esse meteorito que caiu, que o pessoal para pensar, e se caísse em nós, e se? Mas por hora, planeta nenhum se choca, enfim. Tudo é Deus em múltiplas condições, formas, estados de apresentação, e nós vamos aprendendo a sondar até em pequenas atitudes, por exemplo, uma planta. Quando estudarmos os vegetais, nós vamos estudar as leis que regem a criação. As plantas e os movimentos são todos em espiral. A galáxia gira em espiral. A água, quando desce pelo ralo, é em espiral. Quando você olha uma palmeira de cima, você vê as folhas nascendo em espiral. Se você deixar uma trepadeira solta no ar e colocar um tutor, ela começa a querer girar em espiral em torno do apoio dela. Da direção do direito. Sim, aqui nesta metade do planeta da direita para a esquerda. Isso. E no hemisfério norte, ao contrário, e bem exatamente na linha do Equador, ela vai escolhendo conforme o dia, a hora, a maré. Isso é um estudo bonito que eles fazem lá na ilha do Marajó, no Pará. Muito bem. Agora, nomes. Percebem que dar nome, conforme a gente começa pensando em Deus, de onde eu vim, vocês pararam para pensar, aliás. Algum de vocês parou para pensar, será que eu consigo voltar até o dia que eu fui a Manaus? Claro que não. Mas já pararam para pensar de onde eu vim, quando foi?
bilhões de anos lá para trás. Chegamos a atravessar todas as fases animais. Tivemos que adensar para poder bater no sólido, frequentar um planeta para começar a ter as vidas mais primárias primeiro. Leva tempo. Leva muito tempo para chegarmos a esta inteligência que temos hoje, que nos traz tanto progresso material, que está sendo usado até para explodir bombas. A internet, com tanta maravilha e potencial, é usada para efeitos malévolos. Mas a mente humana já atingiu. Falta agora peneirar. Peneirar e tirar daqui, como está prometido, aqueles que não vão passar pelo crivo divino de sintonia com Deus, de querer o bem aos seus irmãos em Deus, de usar mal os recursos que Deus te oferece, do planeta, água, ar, o som, as próprias plantas. Então, nós, usando desta regular inteligência que somos, já estamos entendendo da derivância, de derivar do um essencial. Agora, entendemos também, não agimos, a gente vem vindo e evoluindo. A inteligência nossa chegou até aqui. E daqui para frente, para onde vamos? Exatamente chegamos à metade da história do planeta. Até aqui, esta metade foi divergente, do um para o múltiplo. Cada um fez sua história, alguns ainda estão em estágio animal, outros estão mais adiantados no hominal, outros já chegaram à infusão. Ok, nesse estágio de inteligência já, onde o próprio Deus decidiu, pode mandar o código moral, eles têm condição de levar isso a cabo no comportamento. Senão, não teria vindo para nós. Nenhum de nós perderia tempo de colocar uma placa dessa no meio de uma floresta para que os macacos lessem. Nem leem, quanto mais entender o conceito. Então, esta humanidade tem tamanho para dar suporte no comportamento aos 10 mandamentos. O resto da nossa caminhada é para retornar a Deus agora, em espírito e verdade como Deus é. Lá vai nós, voltando a Deus. Ah, eu não, eu tenho erros, eu sou pequeno. Sim, ninguém está aqui falando que um é maior, outro é menor. Não. Mas é certo isso. Ele nos suga de volta. Inteligentes, conscientes dele mesmo. Venham agora de volta para mim. Conscientes de quem eu sou. Porque os maiores trabalharão delegados dele em direção aos menores, ajudando os menores a retornarem. Morando em que casa, em que condições? Outras, não estas. A partir do 8º céu, dentro do planeta, são 7 céus. Saiu do 7º, já mora no 8º e pega o infinito. Já não está mais preso aqui, onde encontra esses choques. Não preciso entrar em muito detalhe. Vamos deixar assim. E aí, entrando no 8º, também vai ter graduação, claro, também vai haver graduação esperando cada um de nós, mas o retorno já é Deus tangível, naquilo que a gente espera de justiça, mas tudo praticado já, tudo entre nas mesmas pessoas, no mesmo grupo, tudo já com estas qualidades, cada um com a sua personalidade, não se perde, certo? Em resumo, mencionei a existência de Deus, Pai Divino, princípio, causa originária, causa essencial, emanadora, sustentadora, o nome que quiserem.
a essência de Deus presente em tudo, tá bom? A origem que a gente saiu. E outra, pode haver pessoas que dizem, ah não, eu não acredito nisso, isso não é. Isto é, você crendo ou não. Vai passar tempo até que um dia todos entendam. Por ora, muitos misturam e colocam todos numa vala comum, como uma coisa comum. Conforme a gente vai evoluindo, nós vamos percebendo que entre nós há diferenças. Há graus de compreensão, de amor praticado, de virtudes. Há graus em tudo. E aí a gente começa já a discernir. O eterno presente é uma característica que nós temos que levar em consideração também, e urgentemente, ao pensarmos em Deus, pensarmos de forma consciente, não desta forma que trouxeram aí, que homens fizeram. Que se eu te der aí uma coisinha qualquer aí, falou, se sarar meu filho, eu não como chocolate um mês. Discutindo com a justiça divina, tem gente que ainda está nesse estágio infantil, querendo comercializar, querendo fazer uma troca. Olha aí, cessaram o meu filho, ou me ajuda aí a comprar um carro, que eu, em troca, eu prometo que faço isso. E às vezes nem faz. A promessa é tão vã. Mas tem nesse meio gente muito bem intencionada e que não aprendeu outra coisa. Isso ajuda muito que nós, conscientes desse conceito já melhorado, a gente ajude a tirar essa ignorância que se espalha por aí. Devagarinho, sem ofender e sem impor. Isso é que é muito importante. Sem impor, porque nós não podemos impor nada, nenhum conceito a ninguém. Deus não faz isso porque nós. Deus não impõe. Ele expõe os fatos. Aliás, vocês vão concordar comigo. O DNA esteve exposto desde o tempo dos dinossauros, verdadeiro ou falso. A ciência que une todos nós viventes, dos cromossomos, e tudo isso que está sendo levemente conhecido agora, sempre esteve presente. As mutações cromossômicas que fizeram que o mesmo passarinho tivesse vindo comprido ou virado para baixo, conforme a ilha onde ele foi parar. Estas mutações sempre estiveram presentes, os engenheiros cósmicos sempre trabalharam com esta realidade, só agora nós sabemos. Estão entendendo então o que eu quero dizer? A gente vai entender Deus em toda a plenitude. Por ora somos nós os infantis. Agora, bom é que a gente não comece a dizer, querer dar palpite. Essa chuva maldita, foi você que fez a água que caiu? Você deu um assoprão na ventania de ontem? Por Deus as coisas acontecem e tem razão disso. Tudo ainda é invisível, mas quem pode falar dos miasmas escuros que esta chuva está lavando? Quem pode dar notícia da água que está reservada nos mananciais subterrâneos? Que pode ser que você que tanto falou da chuva ontem, precise da água e não vai ter. Você não reclamou que era multa? Então agora fica sério. Então, conforme a gente vai entendendo que está acima, eu não consigo fechar o todo das explicações, não dá palpite e fica quietinho. Procura sondar. Procura aprender com os grandes mestres. Esses que tinham e têm as vidências abertas, plenas, que conversam com os grandes espíritos, que podem trazer a notícia de como é variável os degraus, o número de degraus e cada habitação. Então, neste resumo, nós vamos então recordar o que Jesus falou. Nosso verbo. Verbo, o que é verbo?
A principal frase, a parte de uma frase, é a que contém o cerne da ação. É a rainha o verbo é o rei de uma oração, uma frase. Não oração reza. Oração subordinada ao substantivo, certo? Esse tipo de oração. Então, o verbo, que é a ação divina, Jesus, vários foram verbos, mas Jesus foi o verbo construtor do nosso planeta. Jesus é o verbo modelador. Ele veio para viver a doutrina que o Pai quer que a gente viva. É doutrina, não é religião. Não vamos misturar as bolas. É doutrina. Jamais eles falaram um segundo sequer em religião. É siga este modo de ser. Só esta doutrina. E que Jesus falava? Essa doutrina não é minha. Essa doutrina que vos prego não é minha. É do Pai que me enviou. Então é nele que nós vamos buscar exemplos, e ele, mais para frente, em outro local, falou: eu sou o princípio mesmo que vos falo. Um dia nós vamos. Ele já retornou, Jesus já é infuso. Um dia chegaremos lá. O próprio Oswaldo Polidoro, ao se comunicar na sexta-feira, veja lá, você se lembra. Irmã, ele falou, poderia chamar de filha, mas por que eu vou chamar de irmã naquilo que um dia você também vai ser? Onde eu estou, você vai chamar irmã. O convite que ele faz, chamando a gente. Então, entendidos esses conceitos, agora vamos retomar o primeiro mandamento. Por que Deus teria colocado uma frase? Porque desse tipo, naquela época, eram a totalidade, quase, se não fosse o povo hebreu, quase a totalidade, os povos eram pagãos politeístas. Muitos deuses ou nenhum. Então ele chega, Jeová, diante de Moisés, escreve: eu sou aquele que sou. Eu sou o Senhor teu Deus. Não há outro. Não são vários, eu sou um. Este mandamento é uma advertência, escrita em forma de frase, é uma advertência intelectual. E é só Deus que é Deus. Tem gente que endeusa dinheiro, né, colocam acima de tudo na vida outras coisas. Não. Os 10 mandamentos estão aí para a gente saber que a mais necessária, que a gente precisa entender e reverenciar, é o primeiro mandamento. Em termos doutrinários, qual é o conselho que ele interessa? Busque primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar. O resto virá por acréscimo, que foi o que Jesus falou. E de fato, se você está bem com tudo que é de Deus, vida após vida, eu estava falando do eterno presente. Nós, o tempo todo, medimos as coisas pelo que somos aqui agora. Nós temos a noção que tudo iniciou para a nossa vida quando nascemos e vai, nossa, eu vou morrer. Nem vai morrer, nem as coisas já existiam antes do teu nascimento, ó criatura. Deus é infinito e eterno. E na mesma forma que a nossa vã ciência, ainda tão falível, estuda a formação do planeta, e portanto ainda não tem as respostas, porque só teremos as verdadeiras e amplas respostas quando a gente perguntar para o mundo espiritual. E eles trouxerem os anais, olha, o planeta foi feito assim. São eles que têm, não nós, as informações totais. Então, o eterno presente nos derruba em muitos conceitos esquisitinhos que a gente traz. De se achar muito importante, hoje você pode até ser perante os homens. Te dá um AVC, depois da manhã você já está todo torto, se não desencarnou, está todo torto numa cama precisando que alguém te troque a fralda. Verdadeiro ou falso? Olha bem. Então, o eterno presente, que é o tempo de Deus, tem que ser entendido, inclusive para as nossas ansiedades,
Porque a partir do momento que você se considera machucado, você quer vingança rapidinho e é para ontem. E a tua confiança na justiça divina? E ele não viu, Deus não viu, ele que é onipresente, onisciente, e a justiça dele é perfeita, ele vai deixar para trás? Leis vigentes fundamentais vão bater em cima de cada um de nós naquilo que a gente esbateu contra. A rocha que é Deus. Rocha, que eu quero dizer metaforicamente. E a gente se esbatendo. Então, vamos pensando com muita calma no tempo de Deus. Tudo vai dar. Jesus mesmo pronuncia. Tudo que está, não sei se está na Bíblia, ele quando se comunica fala, tudo que é errado, tudo que remete ao mal, por si mesmo cairá. Não tenham nem ansiedades, nem pressa. Porque se esse planeta como um todo vai retornar a Deus, cada um de nós vai retornar a Deus, quando a humanidade daqui já tiver todo, até o último morador, retornado a Deus, pronto, este chão e tudo que contém o planeta também retornará a Deus. Porque leis eu não conheço, mas eu vou te contar, hein? O pessoal fala de buracos negros por aí, que sugam planetas, verdadeiro ou falso? Vocês já escutaram falar? Há certas formações aí no infinito e nas intergaláxias que a gente não sabe explicar ainda. Então, no eterno presente, no tempo que é de Deus, vamos confiar que tudo que Ele sabe que a gente precisa, Ele vai trazer. Por ora, não é bem assim ainda, nós ainda não temos o conhecimento nem uma vivência perfeitinha. Então vamos confiando, trabalhando, fazendo por merecer e pedindo. Vamos pedindo, aprendendo a rezar. Então, voltando aos conceitos, essa coisa de ignorância, orgulho, vaidade, petulância nos coloca bem de cabeça baixa, né? Quando estudamos os conceitos que nos remetem a Deus, a gente vai percebendo que não é com a intenção de a gente achar que eu sou uma pulga, nossa, que coisinha. Não, você está voltando a Deus em sua glória total. Não, você não é, e não importa o planeta que você está. Agora, o orgulho vai dar do que mesmo? Você já está infuso? Não, orgulho do que então? Do teu diploma? Que legal, hein? O teu diploma, um tombinho e você já não tem mais o cérebro que te fez tirar o diploma. Porque Deus sabe fazer as coisas, para que a gente entenda. Então, esses conceitos de orgulho, egoísmo, vaidade, que é caminho para pranto e ranger dos dentes, também, conforme a gente vai entendendo, Deus vão ficando para trás. Mencionei e volto a mencionar para falar mais profundamente dos grandes iniciados que nós tivemos na nossa estrada aqui neste planeta. Neste planeta e em todos, há um grupo de espíritos ponteiros. Eles vêm para o planeta, sabedores, conhecedores dos grandes fatos do mundo de Deus. Sabedores do quão falíveis nós somos e que precisamos de exemplos e de conceitos traduzidos por um vocabulário bem... Me explica aí devagar que eu vou tentar entender, sabe? Então, estes grandes iniciados foram trazendo, acabaram, aliás, suas vidas virando bíblias. Tudo aquilo que eles deixaram, escrito ou não, e que alguém escreveu, acabaram virando bíblias, livros sagrados para aqueles locais e línguas e épocas. E muitos foram eles que falaram de Deus cara a cara. Naquela época era a hora, vamos estudar Deus. Hermes Trismegisto foi o primeiro a mencionar que tudo sai de Deus e a Deus retorna. Foi ele que proclamou o divino monismo, mono, um, significa um, monoísmo, estudo de, monismo, estudo do um,
que é o que nós estamos fazendo aqui, tentando entender Deus. Hermes foi o primeiro, Krishna foi o segundo a proclamar em alto e bom som a ciência da unidade, o divino monismo. O próprio primeiro mandamento, na sua época, é um tratado de monismo. Pitágoras falou tanto em números, e quando ele apresentou o número 1, ele apresentou Deus, é o tudo, que se fraciona em partes, mas é o tudo. Jesus falou, representando o princípio, eu sou o princípio mesmo que vos falo. E mais para frente, tudo isso que eu estou pronunciando, para vocês, menos quantidade de encarnados, desencarnados, sabe Deus quantos. Porque fora a evidência mostrar muitos, a quantos lugares está indo o som da fala. Sempre que o assunto é esse, tratado com a devida seriedade. Não sabemos quantos estão ouvindo e quanto cada um guarda, mas nós estamos proclamando dentro do divinismo que todo espírito vai saber estudar desde criança o divino monismo, e tudo que sai de Deus a Deus retornará como divino. E portanto, se você tem uma característica aí no teu dia a dia que não é boa, um traçozinho de orgulho, vaidade, petulância, arrogância eu acho gozado. Do que nariz empinado? Eu acho. Você mora em que planeta, em que estágio está? Dá mais piada o trabalho que está dando para a polícia. Tudo dominado pelos droguinhos. Você está morando aqui. Você mora num planeta desse, nesse estágio ainda. Está empinando o nariz por quê? E não colabora em nada para melhorar a história do planeta. Está com o nariz empinado do quê? Mas enfim. Então aqui eu coloquei no material para vocês um estudo no livro Confissões de um Padre Morto. Está na cara, é um padre da Igreja Católica que desencarna, e como vários foram para o outro lado, escreveram, até um desses bispos últimos aí, esqueci o nome, o Helder Câmara, ele escreveu uma mensagem dizendo que eu assino embaixo que existe um mundo espiritual, que existe vida depois da vida, e que nós não eu desencarnei apenas e tudo mais. Agora eu pergunto, quem deles, católicos, vai acreditar? Pois ele passou a vida inteira negando, e agora? É fácil? Agora ele fica no desespero, querendo colocar o acerto em cima do erro, mas enquanto ele estava aqui, ele não reforçou. Este, então, e outros, ao desencarnarem, pedem a ajuda. Posso escrever agora o que encontrei desse lado? E a Confissões de um Padre Morto tem justamente um trecho enorme, que ele vai falando que encontrou um livro, que o livro trazia o monismo divino e o homem, era o título, na Biblioteca do Mundo Espiritual. E aí ele vai entendendo a lógica das chagas humanas. Porque até então a ideia que se espalha é o ódio, Deus, aquele Deus irado, né? E se você escuta falar, parece um velhote de barba branca jogando trovões no dia de tempestade. E todo mundo acreditando, dá até dó. Mas, ao entender a lógica de tudo, e onde está a lógica, a causa e efeito, tira o relógio do pulso. Deus não tem pressa, você tem por quê? Ah, mas o fulano fez todas e é péssimo, é imoral, está aí numa boa, com um carro, casa na praia. Você medindo pelo que ele tem. Veja só a régua que você está usando, para começar. E quem falou que ele está numa boa? Em que céu ele já está ligado? Para onde ele já vai imediatamente quando desencarnar? Cadê tua confiança em Deus? E a sua justiça, que é impoluta, e a inteligência dele, que é perfeita. E Deus deixaria escapar? E o dinheiro dos homens vale alguma coisa? Ai. Mas enfim, vamos aos poucos apagando essa luz negra da ignorância para acender a luz suprema divina, que é a luz da essência divina condensada.
virando luz divina. Então, ele nesse livro, na sequência do que ele vem vindo, ele fala a verdade, que alívio, saber da verdade. Conhecer e saber tudo o que é verdade. Pronto, não, a mentira não me pega mais, eu já sei o que é mentira e o que é verdade. Então, ali no livro diz que muitos conceitos que ele tinha escutado falar tinham vindo por mensageiros através dos dons, que é o nosso futuro. A partir do que vai acontecer no Apocalipse, os dons vão, e toda aquela expulsão dos cabritos que vão ser colocados em outros 2 planetas, os dons vão ter condição de abrir. A vibração do planeta vai ser outra. E assim os dons vão poder ser porta aberta, pórtico só, sem porta, entre os 2 planos. E aí a verdade habitará entre nós, como está. A árvore da verdade e Deus habitará entre vós, como está anunciado no Apocalipse, é uma questão de tempo. Mas esse padre, na hora de escrever, falar nesse livro, ele fala que alívio saber da verdade. Porque aí pronto, Deus é justo, Deus é amoroso, ninguém está ferido por acaso, ninguém desencarnou num incêndio em boate alguma ali. Porque, eu não tinha onde ir, então eu fui lá naquela noite e pronto, pegou fogo aquela discoteca. Não é assim. Nenhum ato é mais religioso do que aquele que deriva de informar ao semi-religioso no sentido de religar, tá? Nenhum ato religa melhor o espírito filho ao pai do que o ato de informar o semelhante sobre sua origem divinal. Informe a gloriosa finalidade que todos temos. Tenta incutir nos outros os recursos internos que você tem e que vai ter que desabrochar. Agora, o outro lado da moeda, o pior dos conceitos. O pior dos conceitos é esse que eu acabei de falar, que é pior do que colocar Deus como um ser com formato humano, sentando num trono, ele pode sentar. E negociando também, hein? Porque se eu jogar ofertas, como antigamente jogavam crianças, jogavam moças, escolhiam a mais bonita e jogavam um precipício abaixo para aplacar a ira de que ira, que Deus é esse? Ira nenhuma, amor total, infinito amor total. Mas quem é mãe aqui sabe, filho não põe a mão no forno. Filho não põe a mão no forno. Tá bom, mamãe. A mamãe vira as costas e ai, adivinha? Foi lá e pôs. Foi, esse dedo está queimado. Essa tendência que a gente tem de tentar explorar para ver se dá certo é um erro. Vamos acostumar a conversar. Mães, ensinem desde pequenos sobre Deus a seus filhos. Nunca mais eles vão esquecer. Nunca mais eles vão cair na esparrela de quem faz de Deus uma pessoa pequena e que dá para ir comprando roupa especial ou entregar uma vela, acender uma vela, certo? Então esse é o pior dos conceitos. Estamos então no divino monismo e nesse presente estágio em que nós estamos de evolução é a virada. Nós um dia vamos entender todos. Compete a nós, somos poucos? Sim. A grande maioria vai ser expulsa. Gente, 2/3 é muita gente. 2/3 anunciados para desencarnar. Maria e Fátima, quando apareceu para aquelas 3 crianças. Por que apareceu para a criança? Porque adulto tem uma malícia. Criança não mente. Apareceu para 3 crianças e os 3 falaram a mesma coisa. E ela avisou: 3/4 serão expulsos. Será numa noite de frio, num sábado à noite. Vocês leiam que agora está de fácil acesso.
ficarão sem energia e tudo depois virará um caos. Vocês podem imaginar um tsunami, o que fez naquela cidade, que dirá tsunami, tempestades e furacões e bomba atômica. Não quer dizer que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Para o pessoal do Japão, já foi ou não foi a vez deles? Já pertence à fase do Apocalipse. Muito bem, então nós vamos chegar lá. E os grandes iniciados, então, estão aí muito facilmente localizáveis pela internet, com livros à vontade. Hoje em dia, tudo que antigamente era estudado ao pé de alguém que já conhecia sobre... Jesus estudou Hermes, os grandes iniciados, junto com os essênios lá nos templos, onde ele aprendeu e treinou suas mediunidades antes de ir a público. O grande médium Jesus, quando ele foi a público, já sabia de tudo das diversas iniciações do passado. Hoje está mais fácil, qualquer um pode entrar na internet e estudar, qualquer grande iniciado, e qualquer um pode tomar consciência da unidade, esta doutrina do divino monismo. Então, historicamente, muita gente diz que o divino monismo é uma velharia, e é uma gloriosa e impassável velharia, muito lá para trás. Quem de nós sabe dizer, na gloriosa Índia, mas na Índia remota eu estou falando, não estou falando desta Índia atual, são camadas de terra que dá para tirar na velha Índia, muita coisa espiritual nasceu, os Vedas, os Upanishads. Lá na gloriosa Índia já se falava na cosmogonia que foi coletada e no divino monismo. Nada mudou, porque em Deus a verdade é uma só. Nada mudou. Nem Jesus, quando retornar, vai falar de coisa diferente. Ele vai retomar o Evangelho eterno do pontinho, do jeito que ele ficou. Evangelho eterno, é de Deus. Deus está com suas verdades já colocado diante de nós. É só tocar o barco, é só colocar em prática. Chega de blá blá blá, é hora de atitude, certo? Então essa consciência da unidade está em várias teses, em vários, eu coloquei aqui vários grandes iniciados, mas eu quero colocar de novo, repetindo, a primeira metade evoluída foi divergente. O planeta se fez, a humanidade foi se formando por evolução, os animais foram ganhando suas variações, de bactéria para conjunto D, para um tecido, finalmente uma alga, enfim, vidas variadas, até toda esta grande diversidade que nós temos. E agora tudo convergindo para o um de novo, em brilho, em glória. Nós que agora estamos com 7 chakras, voltaremos a ter um. Mas um agora, por fusão. Todos trabalhando juntos. Por ora, o chakra que regula a fala não é o chakra cardíaco, não é o chakra da vidência, não. Mais para frente, nossos chakras, não vai haver nenhuma atividade que não esteja tudo regido pela pineal, que é a sede do Espírito, que é a casa de Deus em nós. A pineal é a... Pararam para pensar onde fica a pineal? Sede no nosso espírito. Dá uma espiada no tamanho da caixa. Ossos, meninges, líquido entre elas. Depois o próprio cérebro protegendo. Lá dentro, no seio, quem precisa operar a pineal, abre a boca e pega aqui por baixo, pelo buraco que temos aqui. Porque por aqui não alcança. Está mais do que protegida a sede do Espírito. Nós um dia vamos estar todos com o estágio de tudo unificado, nada funcionando sem que o outro saiba e participe junto. A tese do monismo então está colocada, as palavras, tudo que saiu do cadinho divino, ao cadinho divino voltará como divino,
foram trazidas por Jesus de forma prática para quem tem olhos de ver. Se Jesus veio para trazer exemplo total de quem é e para que todos tivessem certeza de que é Ele mesmo o Cristo esperado, o Messias esperado, vamos ver. Tudo que de Deus vem a Deus retorna. Modo de nascimento, a concepção, não teve participação humana. Por Deus houve a concepção já por dons, já dentro do útero de Maria. Ao desencarnar, cadê o corpo? Por Deus, por dons, houve a dissolução da matéria, que isto o mundo espiritual faz mesmo, que dirá para deixar um exemplo. E não foi a primeira vez que ele não deixou o corpo. Quando Jesus foi, não Melquisedeque, o rei de Roma, o Numa Pompílio. Quando ele foi Numa Pompílio, ele pediu para ser enterrado nos pés de um monte, ficou lá muitos séculos, protegido com um caixão revestido de pedra. Houve um terremoto, o caixão escorregou. Quando foram ver, nenhum sinal de vida lá dentro. Não deixou o corpo ali também. Moisés não deixou o corpo. Várias vidas não, também Oswaldo Polidoro não deixou o corpo. Isto no mundo espiritual é comum, para deixar avisado aos que cercavam, eis que ali estava alguém delegado de Deus. Tudo que do cadinho de Deus vem, ao cadinho de Deus retorna em forma prática. É saber ler os sinais das iniciações. Certo? Muito bem. Então, no monismo você vai encontrar no Bhagavad Gita, que é o livro do Krishna, ele falando disso. O Hermes, Orfeu fala muito da perfeição e as manifestações divinas, enfim, está muito cheio tudo isso de coisa colocada. No próprio monismo está anunciado o nosso futuro, que é o retorno a Deus, e, estando anunciado, compete a cada um de nós apressar a estrada ou não, e Deus não tem pressa. É o eterno presente. Quem tem que ter pressa somos nós. Você não tem problema. Fofoquinha. Eu fui comentar, puxa vida, esta pessoa e esta estão brigando, já não é desta vida. Olha, eles continuam brigando. Ele falou, filha, por que você tem pressa? Eles têm um infinito e eternidade para se acertar. Um dia vão. Por que você tem pressa de que eles se acertem? Às vezes vão se acertar. Isso para mim, quando a gente acha, a gente sabe a teoria, mas aplicar no dia a dia, temos pressa. Por isso que eu estou mencionando sempre isso. O eterno presente é o relógio divino. Tudo, não tem calendário no mundo espiritual, tá? Só para vocês saberem. Quem sabe o ano e o dia que é hoje são só as legiões que trabalham em contato com os encarnados, só esses. Eles precisam saber que hoje é sábado ou domingo para virem que hora para fazer o trabalho, colaborar, mas não há um calendário, opa, hoje é dia, deixa eu tirar o papelzinho, não. No mundo espiritual, o relógio é o eterno. As coisas são sucessões de fatos. São assim que são medidas. Por isso é que muitas profecias existem sobre a data do início do Apocalipse. E o próprio Apocalipse diz, nem os anjos do céu sabem quando. Porque é quando isto estiver pronto, isso tiver acontecido. Agora, no meio humano pode acelerar como pode atrasar. Então, por que dar data? No Evangelho Eterno nós temos uma sequência de frases dizendo o que Deus é e o que Deus não é. Eu queria só chamar a atenção de vocês para o tamanho. O que Deus é tudo muito simples. Um parágrafo de 6 linhas, leva 6 linhas para explicar o que Deus é. Entender depende de cada um de nós. Agora, o que Deus não é um parágrafo deste tamanho,
para mencionar as coisas que os homens andaram colocando. Então, no monte de charopada que colocaram nas costas de Deus, agora tem que fazer a lista e falar, gente, não é assim. A lista é longa. Dá para vocês verem daí, um parágrafo deste tamanho, o que Deus não é. Não tem formato de nada, não se comunica, vai agir uns através de outros. Na oração ao princípio sagrado, nós nos colocamos desejosos de ser delegados de Deus. Fazei com que eu possa ser uma mensageira do teu amor na direção daqueles que merecem. Aí chega alguém precisado, toca a tua campainha, pede pelo amor de Deus um copo d'água que está quente, você fala, nossa, tem muito bandido. Não tem. Não tem um copo d'água? Lógico que tem bandido, mas tem que usar da prudência. Mas vê, naquele momento era um filho de Deus precisando de uma coisa que você tinha. Então, temos que pedir. Ok, a ideia que eu gostaria de deixar bem colocada é servir a Deus. Servir a Deus. Essa humanidade acha que para servir a Deus é necessário usar roupa diferente, linguagem diferente e ser diferente, para agora estou servindo a Deus. Agora, se cada um não for omisso dentro daquilo que está fazendo, você é farmacêutico, o outro é pedreiro, o outro trabalha numa creche fazendo a comida, enfim. Se cada um fizer muito bem o seu papel naquele momento, nesta vida, e mais, dando exemplo de conduta, sendo amoroso no total de fatos, está numa escola, você sabe que ele está errando, você não pode ir lá dar uma dicasinha, olha, não estuda isso aí, que isso aí nem costuma cair, vai mais para frente, sei lá, qualquer coisa, infinitos exemplos. Isso é servir a Deus, por quê? Porque o nosso irmão é ele também e como é. E a gente desabrochando esta qualidade que um dia teremos que ter em nós, total, que é o amor, vai ser por trabalho. Ninguém vai chegar a ser amor total. Já que está chovendo, eu vou ficar em casa, você entende? Eu adoro trabalhar com criança, mas hoje está chovendo, eu não vou. Eu sou voluntária naquela creche, mas tudo bem, mas hoje tem chuva. E a criança ficou te esperando. Você fez um compromisso, que já é bom, bonito, mas caramba, honra, tem criança te esperando. Ou, se você não faz nada, sai de casa para fazer, seja um trabalho voluntário, seja a forma que você quiser. Servir a Deus é dando exemplo de conduta, é tirando a ignorância de quem tem, acende a lâmpada do conhecer, avisa do sofrimento que ele está tendo. Às vezes, meu pai morreu. Morreu? Você vai logo, se Deus permitir, você sonha, ou vai num trabalho mediúnico, vai saber como está o espírito. Se tiver merecimento, os dois conversam, através de algum médium, e aí os dons consolam. Então, servir a Deus, por favor, sem fazer a obra da contradição, porque Deus não pede exteriorismo nenhum, gente. Andar de joelho daqui até lá em cima da escadaria, para quê? Para quê? Ele espera que você tenha boas pernas e sadias e vai e anda lá longe. Vai ensinar uma criança a jogar uma bola, mas não uma criança qualquer, um moleque qualquer. Sabe aqueles que estão saindo de cirurgia? Vai animar ele, vem, cansa a perna fazer isso, vai usar a tua perna para fazer a dele funcionar. Ser útil. Ser útil. E a fé sofisticada acabou tomando conta de religiões e homens, porque religiões Deus não deixou nenhum ismo, nenhum. Tanta é a mania do ismo que o divinismo pegou este nome, é um ismo em torno de Deus, que já que o homem gosta.
Essa festa sofisticada, cheia dos trimeliques, é roupa especial, dia especial, com atitudes especiais, canções especiais, máscara, é só máscara. Teve gente que cobrou de nós: por que vocês não colocam placa, o silêncio é uma prece? Porque não é. O silêncio não é uma prece. Você pode estar aqui dentro em oração, na oração em conjunto, na sessão, de olho fechado, cabeça baixa e pensando na lista do mercado que você vai sair daqui e vai comprar. Que prece é essa? Não é? E eu posso estar conversando e com alguém e tentando fazer com que ele não fique deprimido. Esta é a minha prece. Estou contando, mas eu estava contando uma piada. Eu estava assim. Eu estava fazendo palhaçada. Mas você viu com quem eu estava falando? Uma pessoa que estava deprimida. E deixei a pessoa bem. Fiz a piada direitinho no tema, sem mexer com a moral de ninguém. Fiz a pessoa rir. Animei. Ou aquela criança que estava desesperada, mas por quê? Porque ia ter prova de matemática, o Toquinho vai cair na moda do 2. Ensina, meu. Ensina. Esse é o primeiro passo. A criança está começando agora, todo o resto da vida. Então, isso é servir a Deus. O cérebro e o coração, hoje, estão a serviço de hipocrisias, dizendo: estou atendendo Deus, para que outros homens vejam na verdade. Porque Deus não precisa disso. É que você quer fazer para que outros. É a famosa, que eu costumo mencionar bastante, é a cesta básica do 13º salário. Recebi o 13º, agora eu quero um pobre. Vou comprar uma cesta básica, comprei, agora eu vou entregar, eu quero um pobre passando fome. Só naquele dia, porque ele ganhou o 13º, o resto do ano não. É aquela coisa do homem ver. O homem ver as coisas que eu faço. Deixa que Deus vê, e é o teu íntimo também que vai contar. Muito bem, ninguém espere receber de Deus benefícios diretos, isso não acontece. Querendo ou não, vai ser através de filhos. Aí você para, por favor, de falar: nossa, que sorte! Eu achei a casa que eu precisava com o preço que eu podia pagar, que sorte! Mas que mané sorte, teu anjo da guarda quase morreu, entre parênteses, para te levar para aquela casa, porque você merecia. Ele escolheu antes de você, empurrou, fez você perder o ônibus, entrar aqui, entrar ali, te trouxe até aquela casa que era a que você precisa, e agora você quer dizer que está com sorte? É Deus, através de pequeninas coisas, que não te deixa faltar. Mesmo que você não tenha como pagar, aquilo vem. O que é para ser teu, virá. Primeiro o reino de Deus, e as coisas virão depois por acréscimo, direitinho como Jesus falou. Então, a autoridade da verdade está justamente nesse fator conhecimento, que eu fiz o convite. Conheçam, estudem. Ou se não quiserem estudar Pitágoras, Hermes, pega só a oração, a poesia a Deus. A poesia a Deus. Esse é Deus, Ele está esperando a gente consciente. Quero filhos meus conscientes, trabalhadores na minha seara. Então basta isso, não precisa mais, não tem que ter curso, porque se precisasse de curso, teria toda aquela turma de analfabetos e com problema de visão ficado de fora. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Se precisasse de um curso formal para ser entendido. Então, cada um de nós entendendo, podendo falar aos outros, espalhando o conceito, advertindo sem forçar, já é servir a Deus. Sem negar, e cuidado com o que julga, na hora do dia a dia, como nós escutamos nessas chuvas que têm acontecido. Janeiro, fevereiro e março é mês de chuva, a chuva é necessária. O pessoal esquece da reportagem no mês passado, as represas na lama, não tinha água. Hoje elas estão até aqui de água, nenhum, graças a Deus, para agradecer.
E a chuva não veio porque assim. Porque houve espíritos, irmãos nossos, trabalhando para movimentar essas energias, essas nuvens, esses fenômenos meteorológicos, porque estava na hora. Ah, mas choveu muito aqui e pouco lá. Deus sabe por quê. Tem um livro na obra de Oswaldo Polidoro que relata muito bem. O casal comprou o sítio, viveu a vida inteira em paz ali no sítio. Um belo dia caiu um toró como nunca e tudo foi embora de enchente. A vida inteira nada e a enchente levou tudo. Vai ver no passado o que ele fez. Represando águas, forçando, como antigamente usava, forçando vilarejos a se entregar, ou tirava água, ou jogava água a mais. E Deus não sabe? No eterno presente ele devolve. Então, conhecendo isso tudo que é tão simples e tão claro e é tão simples, a gente começa a pensar melhor antes de agir. Pensar muito melhor antes de falar. Porque conhecendo essas leis, que no decorrer do ano, dessas palestras que vão ter sequência, a gente vai aprendendo uma por uma das principais, é melhor a gente não se esbater. Tem uma imagem que alguém demonstrou, assim, uma enorme enxurrada. É como se tudo que Deus quer fosse uma enorme enxurrada. Põe o pé na enxurrada para você ver a água que vem na tua própria cara. Quanto maior a enxurrada, maior a quantidade de água que vai vir na tua... Vocês nunca brincaram em dia de chuva? Na calçada? Pois é isso. Então, para terminar, nós vamos tomar muito cuidado, porque a verdade tem autoridade. Se aprenderam, procurem colocar bem colocado diante dos homens, para que a gente possa fazer o nosso retorno melhor, inclusive. Porque nesta vida estamos, iremos embora a qualquer hora, o ticket já está comprado. Assim que a gente encarnou, ganhamos o ticket de volta. É só gastar. Quando a gente retornar, vamos pedir, quero voltar nessa ou naquela família, e você vai poder escolher que rastro cada um deixou. Quanto de verdade plantou e quanto escondeu. Se escondeu, não vai encontrar escondida. Então, procurem falar alto e bom som a todos. Vê por que a gente cobra de fala alto da vidência. Que tem gente que comenta, nossa, mas por que? Deixa falar. A vidência é para ser falada, é um dom que está sendo posto em prática gratuitamente, tirando a dor, tirando a insegurança, consolando alguém. Veja o teu pai querido que desencarnou, ele está bem, fala alto, não é? É essa a razão, para que tudo tenha muita reverberação e encontre eco, para que a desgraça da ignorância, que a pior doença do espírito é a ignorância, da dor, vá embora para sempre. Então, negar a verdade, veja só esse parágrafo. Em forma de tudo quanto é mundo, forma, essas transições todas essas leis, negar a verdade só fica bem em loucos ou em refinados comediantes. Negar a causa originária, Deus ou Pai Divino, não importa as denominações, claro, só se você for portador de um mórbido, repugnante desvio intelectual, vamos lá. Porque se você estiver bem com as suas faculdades intelectuais, cada passo que você der, você vai encontrar com Deus e vai conversar com Ele. Tá calor? Veio uma brisa? Obrigada, Pai, eu estava com calor. A água, abrimos todos nós por enquanto a torneira e vem água. Irmãos nossos no passado ensinaram o que é fazer cano, que é a coisa mais simples. E temos água. Antigamente tinha que buscar pote atrás de pote, um atrás do outro no braço. Tem graça? Não tem.
Vê? E a gente não lembra de agradecer. Então, se o homem na Terra não conhecesse tudo sobre a matéria, em essência e finalidade, muito menos, se não conhece a matéria, muito menos vai conhecer o infinito Deus manifestado. Quando se trata então de espírito, Deus em espírito, ou seja, a essência de tudo na sustentação, vamos mais miúdo? Suas células vão bem? Esperamos que sim, né? Porque se elas não vão bem, elas começam a duplicar, triplicar, quadruplicar, viram um tumor. E lá, Deus, foi um prazer te conhecer nesta hora. Vê? Esperamos que nossas células estejam trabalhando bem. Quem esteve no primeiro colegial, que estudou em biologia a célula, cada pedacinho da célula que hoje é visível por causa do microscópio eletrônico, tem sua função e profundamente importante. Um pedaço daquele não funcionando é um desequilíbrio feroz naquele corpo. Feroz. Um cromossominha a mais ou a menos e você nasce com síndromes. Então, vamos ver, já estamos começando a entender o que é a essência de tudo? E as leis regentes fundamentais trabalhando dentro da própria célula, nenhuma. Quando você faz assim no bebê, você não sai um pedaço da bochecha na mão. Está tudo certo, tem tudo o tamanho e a essência certa para que tudo funcione. Então, o homem é feito da essência divina, é feito à imagem divina, semelhante a Deus, temos tudo. E para encerrar, eu vou colocar no ar a frase que vem vindo há séculos convidando: conhece-te a ti mesmo. Quando você conhecer você próprio, desde lá do fundo, bem conhecido, você estará conhecendo ao mesmo tempo o universo e os deuses. Deuses que quer dizer espíritos maravilhosos, que é em grego daemon, espíritos. Não é demônio, daemon é a palavra espírito. Certo? Então, vamos começar esta atividade, nos conhecer cada vez mais a partir do Deus que mora em mim. Que é o que na Índia, o cumprimento Namastê é assim: o meu Deus interno cumprimenta a sua centelha. Certinho? Então, a partir desta, nós vamos adentrar as diversas, múltiplas facetas de Deus no decorrer do ano para entender melhor a criação.